Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente não se vê, né? Bom, as grandes navegações é o período da história moderna, da Idade Moderna, que acontece lá na Europa por volta do século XV e XVI, né? Principalmente no século XV. O que acontece? A Europa consumia muitas especiarias. O que são as especiarias? São os temperos, canela, cravo, pimenta. E esses temperos vinham do Oriente, né? Das Índias, do Oriente Médio. A maior parte desses temperos vinha das Índias, né? E quem revendia esses temperos na Europa eram os italianos. Então vocês pensem comigo, a Europa inteira comprava essas especiarias dos italianos, que cobravam um preço caro, razoável. Por quê? Porque os italianos eram intermediários. Quem produzia os temperos eram os indianos, lá nas Índias. Os indianos vendiam para os árabes. Os árabes compravam, atravessavam ali o mar Mediterrâneo, um pedaço do território, também o mar Mediterrâneo, vendia para os italianos, no mar Mediterrâneo. Os italianos compravam dos árabes e revendiam para toda a Europa, para Portugal, para França, para Espanha, vendia para os outros países, para os outros reinos. O que aconteceu? Esse preço começou a ficar muito caro e os portugueses perceberam que uma forma de baratear o produto e de conseguir vender mais do que os italianos até era comprar direto dos fornecedores, dos produtores, né? Acabar com os intermediários. Então a ideia era buscar uma rota comercial que chegasse até as Índias e eles pudessem comprar os produtos das Índias e também revender no caminho e fazer comércio. Só que não dava para atravessar o mar Mediterrâneo, como os italianos faziam ali, ir até o mar Mediterrâneo e comprar dos árabes, porque essa já era uma rota comercial determinada para os italianos. Então não podia roubar a rota do amiguinho. E além disso, eles achavam melhor comprar direto da fonte de produção, que sairia muito mais barato e o preço seria mais competitivo na Europa. Pois bem, eles ficam ao longo de todo o século XV tentando chegar às Índias e eles traçam uma rota que eles chamam de périplo africano. Ou seja, existia uma série de mapas nessa época, né? Já tinham conhecimento de cartografia, mas não era uma cartografia moderna, né? Não tinha noção do tamanho do nosso planeta. Então eles basicamente tinham um grupo de cartógrafos que desenharam a África e tinham uma ideia de como que era um continente africano. Os portugueses achavam que dava para contornar a costa da África, depois eu coloco uma mapinha para vocês, e contornar toda e chegar até as Índias. E com isso, eles precisavam de navegações, de embarcações modernas, embarcações que conseguissem chegar a fazer uma viagem dessa que duraria pelo menos um ano. Para isso, eles vão desenvolver tecnologia de navegação, né? O astrolábio, as caravelas, eles vão melhorar a bússola que os chineses tinham inventado, eles vão desenvolver técnicas de navegação. Então, eles começam a aprimorar a navegação, principalmente também por conta do contato que eles tinham com os árabes na Península Ibérica, os portugueses, né? E eles começam a pensar, se a gente tiver uma embarcação boa, tiver boas técnicas de navegação e tiver tecnologia para isso, a gente consegue se tornar o reino, Portugal, o reino mais importante da Europa, o reino mais rico, o reino que vende especiarias para toda a Europa, e não os italianos, né? E venda mais barato. Então eles começam a investir nisso. Em 1415 eles começam a colocar em prática o périplo africano, que é esse caminho para chegar até as Índias. E eles começam tomando Ceuta, que era uma ilha que tinha ali próxima, tomam uma guerra, né? Eles tomam Ceuta e Ceuta vira um posto comercial. Aí eles vão para as próximas regiões. Lembrando que eles não vão atravessar de uma vez todo o continente africano e ir contornando todo o continente africano para chegar às Índias. Não era possível fazer isso porque eles não tinham nem noção do tamanho, do tempo que levaria, se as embarcações aguentariam.
Então, o que eles ficam fazendo, os portugueses? Eles vão até uma região da África, fazem um posto comercial, fazem comércio com os grupos que tem ali, eles conhecem a região, voltam para Portugal. E aí, melhoram a cartografia, melhoram os mapas, refazem a estratégia e mandavam uma nova embarcação com novos tripulantes para a próxima viagem. E aí chegavam num ponto um pouco mais distante. Faziam a mesma coisa, faziam comércio e assim por diante. Eles iam fazendo isso em toda a costa africana, né? Essa era a ideia. O primeiro cara a chegar no Cabo da Boa Esperança, se eu não me engano, foi o... eu não lembro, depois eu coloco o nome dele aqui pra vocês. E aí eles vão fazendo todo esse contorno até chegar lá embaixo na África, no Cabo da Boa Esperança, e descobrir de fato que a África não era um continente inteiro, que dava para contornar a África para chegar nas Índias. Eles fazem isso e começam em 1415 e em 1498 conseguem de fato chegar nas Índias. Quem vai chegar nas Índias é o Vasco da Gama, que vai ser um navegador, que vai navegar pela coroa portuguesa, chega nas Índias, faz, né, todo o acordo comercial e volta para Portugal como um herói que descobriu a rota para as Índias, que foi o primeiro a fazer a rota completa, sair de Lisboa até as Índias, em Calicut, e voltar. Então ele vai ficar super famoso, reconhecido. E por que Portugal que vai fazer isso? Por que Portugal vai ser primeiro? Por que Portugal vai sair na frente até da Espanha? Se a Espanha e Portugal estão ali coladinhos um do outro na Europa, na Península Ibérica, por que o Portugal vai primeiro antes da Espanha? Portugal tinha algumas vantagens na frente da Espanha. Primeira vantagem, ele estava com todo o país praticamente está de frente para o Atlântico, para o oceano. Então, geograficamente, era muito fácil para Portugal sair ao mar, se lançar ao mar. Segundo ponto importante para o pioneirismo português era a questão do reino unificado. Eles tinham um reino unificado, um rei só, não tinha guerras internas por conta de poder político, e isso ajudou. Terceiro ponto, burguesia próspera. Tinha muito dinheiro a burguesia portuguesa, os burgueses portugueses tinham muito dinheiro e eles vão investir esse dinheiro em tecnologia de navegação. Quarto ponto, o quinto ponto, eles tinham também uma tradição na pesca do bacalhau. Bacalhau português todo mundo conhece, que é gostoso, né? Todo mundo gosta de comer. E eles tinham essa tradição na navegação, porque já era uma experiência em navegação que eles tinham, né? Diferente da Espanha, que não tinha um reino unificado, que eles tinham um problema, eles não tinham uma geografia tão privilegiada quanto a de Portugal. Então, tudo isso facilitou a Portugal ser o primeiro a se lançar às grandes navegações e, obviamente, a necessidade de ganhar mercado, né? De ampliar o comércio marítimo de Portugal. E aí eles conseguem lá, em 1498, chegar com Vasco da Gama. Enquanto isso, durante todo esse século XV que eu tô falando para vocês, de 1415 até 1498, outros países estão tentando correr atrás do prejuízo porque Portugal tá indo, né? Tá conseguindo ganhar postos comerciais ao longo de toda a costa africana. Então a Espanha também deseja isso. Os espanhóis também queriam um lugarzinho ao sol, também queriam chegar até as Índias e comprar direto dos indianos. Eles tinham esse desejo. E aí eles vão tentar também criar uma rota comercial, porque não podia contornar a África, que já era a rota comercial de Portugal. Não podia ir pelo Mediterrâneo, que era a rota comercial da Itália. Que rota que eles pensaram? Eles pensaram em atravessar o Atlântico, atravessar todo o globo, o planeta, porque, querendo ou não, eles estavam aqui na região... Depois eu coloco um mapinha para vocês verem, tá? Eles estavam na região de Portugal, de Lisboa. Se eles fizessem assim, ó, uma hora eles chegariam mais ou menos aqui, que seria a Índia. Então, eles não tinham nem ideia que tinha um continente no meio do caminho. Que continente é esse? A América, né? Eles não faziam ideia, eles tinham uma ideia que a Terra era esférica, isso já se sabia, já tinha os estudos que a Terra não era plana,
E tem gente que acredita nisso até hoje, que é um absurdo. Tem até um vídeo que eu já falei sobre isso, brigando com os terraplanistas, que é um absurdo isso, né? É uma ciência de mais de 500 anos que já foi comprovada. E nessa época, não era assim, era um estudo recente, não se tinha certeza absoluta de nada. Porém, eles acreditavam que a Terra era esférica, então baseado nisso dava para atravessar todo o globo, todo o oceano e chegar até as Índias. Qual que vai ser o navegador escolhido pela Espanha para fazer isso? O genovês, um cara de Gênova, navegador, chamado Cristóvão Colombo. E aí o Colombo vai com as suas navegações lá, com toda a sua tripulação, que aliás a tripulação tinha muito medo dessas navegações, né, de Portugal, da Espanha, de todo mundo. Porque o oceano aberto não era uma coisa conhecida, eles conheciam os mares, né, o mar Mediterrâneo, eles conheciam rios, eles navegavam assim na costa, mas não o mar aberto, atravessaram o oceano inteiro. Não tinha noção nem de quanto tempo duraria, e os tripulantes tinham medo de morrer de fome. Eles achavam que existiam monstros marinhos, porque tinha muitos textos de viajantes falando sobre monstros marinhos. Qualquer animal que eles não conheciam era considerado um monstro marinho, né? Então tinha muito disso e eles tinham medo de ser comido por esses monstros, eles não sabiam. Então eles tinham que oferecer muito dinheiro, terras novas para essa tripulação ir. Cristóvão Colombo conseguiu a tripulação e vai lá atravessar a terra achando que vai chegar nas Índias. E ele faz isso e chega, não nas Índias, mas na América, no ano de 1492. Então ele chega antes do Vasco da Gama chegar lá nas Índias, tá? Ele chega na América antes do Vasco chegar nas Índias de fato. No ano de 1492, ele chega nas Ilhas do Caribe. Quando ele desembarca com a tripulação, que eles estão já há mais de 3 meses, se eu não me engano, dentro do navio, já morrendo de fome, de sede, etc. Eles chegam e na hora o Colombo sabe que não chegou nas Índias, que ele chegou numas terras novas. Por quê? Porque pelas descrições dos viajantes que já tinham ido para as Índias, aquele lugar não se parecia com as Índias. Nem a vegetação, nem os animais, nem as pessoas que tinham ali. E aí ele percebeu que estava num território novo, que ele tinha acabado de chegar. Ele tinha encontrado com indígenas maias, se eu não me engano, o resto da população maia das ilhas. Maias e astecas, se eu não me engano. E ele sabia que aquela população não eram os indianos e começa a entrar numa euforia, sabendo que descobriu terras novas e volta para a Espanha para avisar que ia começar um projeto de exploração dessas terras. Uma coisa triste de pensar é que sempre a igreja toma conta dessas expedições também. E tem um livro do Las Casas, que era um membro da igreja, né, da igreja católica, Bartolomeu de Las Casas, que ele comenta dessa expedição e fala como Colombo volta para a Espanha, e enquanto isso os homens de Colombo ficam nas ilhas do Caribe, né, tomando contato com esses indígenas. Quando Colombo volta de novo para as ilhas, a mando da coroa, já com um projeto de exploração dali, não tem mais índios vivos praticamente nas ilhas, porque foram mortos pelos espanhóis que ficaram ali, pelos navegadores. Então eles dizimaram as ilhas do Caribe. Isso em 1492. Sabendo que tem novas terras, começa uma disputa por essas terras, né? E Portugal e a Espanha eles decidem dividir as terras antes mesmo de saber o tamanho dessas terras, eles dividem no Tratado de Tordesilhas. Então a divisão era a seguinte: a oeste as terras ficariam para a Espanha e a leste as terras ficariam para Portugal. Eles dividem a América quase que ali no meio, né? Eles fazem uma divisão vertical da América e fica essa parte aqui do Brasil. Depois eu tento colocar um mapinha aqui. Essa parte aqui do Brasil para Portugal e essa parte aqui dos Andes para lá fica para a Espanha. Então a gente chama de América Espanhola e América Portuguesa, certo? E aí, 1492, eles começam a explorar lá, encontram no México os astecas, depois eles vão encontrar os incas, os espanhóis. E
Vasco da Gama já tá poderoso lá por Portugal, já chegou nas Índias, já tem um caminho comercial definido lá. Eles têm comércio fortíssimo, os portugueses, com as Índias e também na África, por exemplo, com o Reino do Congo. O rei do Congo, ele vai ficar super poderoso porque ele vai fazer uma aliança com os portugueses. Ele vai se tornar católico e enquanto ele vira católico, ele quer de volta armas. Ele faz um acordo. Eu viro católico para receber armas, poder político, para ter apoio de Portugal. E os portugueses pegavam as riquezas que tinham ali na terra do Congo e também escravos. Eles queriam escravos. Então começa uma relação comercial de escravos ali com o rei do Congo, entre Portugal e o rei do Congo. Claro que o rei do Congo não dava seu povo como escravo, dava os grupos inimigos. O rei do Congo queria expandir seu território, queria invadir terras e ele queria ajuda de Portugal, dos portugueses, da coroa portuguesa, para isso, né? E aí, numa dessas navegações, Portugal já tinha assinado o Tratado de Tordesilhas, eles precisavam tomar conta das suas terras, porque os holandeses já estavam ali, ó, só de olho no território que tinha sido encontrado nas Américas, né, que vai ser chamada de América pelo Américo Vespúcio, que foi o primeiro cara que descreveu que não eram só terras, era um continente. Então o Américo Vespúcio dá o nome ao nosso continente, América. E aí os portugueses começam a perceber que, a gente tem que ir lá e tomar posse das terras mesmo. Os espanhóis já estão lá desde 1492. E aí eles mandam o navegador, chamado Pedro Álvares Cabral, com as suas caravelas, para as Índias. Ele tinha que ir para as Índias, mas antes de ir para as Índias, ele deveria passar nas novas terras e tomar posse das novas terras para o rei de Portugal. Então, tudo que vocês já ouviram sobre o descobrimento do Brasil, primeiro que não foi um descobrimento, eles já sabiam que existiam as terras aqui, eles já sabiam que tinham grupos aqui. Quando vieram as primeiras caravelas lá com o Pedro, com o Pedrinho, quando chegaram aqui, já chegaram com intérpretes de Tupi. Então, já tinham noção de quem era a terra, de quem estava aqui, já tinham noção de tudo, não existiu descobrimento nenhum. Ele chegou aqui com um propósito de conhecer a terra, de colocar a bandeira da coroa portuguesa, de deixar claro que aquelas terras seriam ocupadas, né, que já tinham dono, basicamente. E ele passa aqui, faz isso, reza a primeira missa e depois ele segue viagem, segue para o seu rumo, ele tinha que chegar até as Índias. Bom, espero que vocês tenham gostado, porque até aqui, né, eu paro aqui e depois eu gravo um novo vídeo pra gente ver os desenvolvimentos do que foi isso, do que foi a colonização portuguesa aqui no Brasil, tá bom? É isso, beijinhos, saudades, se cuidem!